Oi gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero trazer um tema falando a respeito de uma frase que eu ouvi, de uma pessoa que diz conhecer a Cristo. E eu acho que se essa pessoa conhecesse a Cristo, ele não iria usar a sua boca para falar tanta besteira contra esse Deus Todo-Poderoso. Ele falou que Jesus não te faz feliz. E quando eu escutei essa frase, eu fiquei bem reflexiva, porque eu percebi que tinha inúmeras de pessoas que concordou com aquilo que ele falou. Ali eu lembrei de tudo que eu passei na minha infância, até a minha adolescência, até eu chegar à minha juventude com a depressão. Antes de eu conhecer a Jesus, eu tinha ouvido falar de Jesus porque eu cresci no ambiente cristão, porque tanto da parte paterna como a materna, os meus avós eram evangélicos. Só que eu ouvia falar de Jesus, mas eu não tinha experiência com Jesus, eu nunca tinha ouvido a voz de Cristo, eu não sabia quem ele era. Eu só sabia por ouvir falar, eu não tinha uma vida entregue a Jesus. E a minha mãe, desde quando eu era criança, pequena, ela sempre fazia um esforço de levar eu e meus irmãos para a igreja, aonde eu congrego hoje. Eu lembro perfeitamente de tudo aquilo que os pastores, de tudo aquilo que era pregado na igreja, eu lembro das experiências, Só que o meu coração, a minha mente era perturbado pela depressão. Eu não tinha expectativa de vida. Eu era uma pessoa que me frustrava com qualquer coisa. Eu poderia fazer um plano e se não acontecesse aquilo que eu planejava, eu já me frustrava, eu já me entregava. E eu lembro perfeitamente que quando eu perdi o meu pai com 9 anos de idade, eu ali me entreguei profundamente à depressão. O meu coração ele se fechou mesmo. Quando entrei para a adolescência, para a juventude, eu sempre falava para mim mesmo que eu nunca ia conhecer um amor, eu nunca ia conseguir amar ninguém por conta de eu ser tão fechada, por conta de eu ter um coração frio, sabe? Porque a depressão te deixa com um coração frio, um coração que não tem fé, um coração neutro, sabe? Um coração que não tem cor, que não tem vida. Parece que você está caminhando, mas você está morta. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo. E eu lembro que eu cresci com aquele sentimento ruim dentro de mim. E o diabo ele se aproveita disso. Ele se aproveita das nossas situações. E eu lembro que por diversas vezes, eu ouvia louvores, antes de ir para a escola. Porque era costume, minha mãe tá ouvindo louvor. E teve uma época que saiu um cantor, que ele era muito famoso no meio gospel. Não vou falar por conta, senão vai cair o vídeo e eu não quero que esse vídeo caia. Esse cantor era muito famoso e eu escutava muito os louvores, eu não vou dizer nem louvor, as músicas dele. E quando eu ouvia os louvores daquele homem antes de ir para a escola, eu ficava mais em depressão ainda, aquilo não me trazia cura. Aquilo não trazia cura, aquilo perturbava mais a minha alma. Eu ficava mais triste. Eu ficava triste o dia todo, depois que eu escutava aquele louvor. Aí parecia que eu perdia mais expectativa ainda de vida. Hoje eu percebo que a gente tem que aprender a selecionar até mesmo o que a gente escuta dentro da nossa casa. Porque o diabo, ele usa a melodia para tentar nos tornar pessoas depressivas, nos tornar pessoas ansiosas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente escuta. Por mais que a melodia, as frases seja bonita, você tem que ver se cada palavra que está saindo ali do louvor condiz com a palavra de Deus. Porque se não tiver a palavra, se a intenção do louvor não tiver o principal, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, aquele louvor não é para você estar escutando. E eu lembro que quando eu escutava umas músicas, vou nem falar louvor, eu ficava mais ainda em depressão. E quando eu ia para a escola, com aquele
sabe, com aquela frustração, sabe, com aquele sentimento ruim. E ali eu, na minha adolescência, eu com vários pensamentos negativos sobre mim, falava para Deus que o porquê, né? Por que Ele tinha me permitido nascer, por que Ele permitiu eu chegar na Terra, e por diversas vezes eu falava que Ele só me trouxe para a Terra para sofrer, e aquelas palavras negativas que eu não gosto nem de lembrar. Mas teve um determinado dia, eu estou resumindo, tá, gente, porque a história é longa. Mas teve um determinado dia que eu escutei a voz de Deus dentro do quarto da minha mãe. Eu lembro desse dia perfeitamente, irmãos. Foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus, né? Eu tinha acabado de chegar num culto, era um culto jovem que eu tinha sido convidada para ir na igreja da minha tia. E eu chegando naquele quarto, eu estava com o coração totalmente já aquebrantado, querendo conhecer a Jesus. E eu lembro que quando eu escuto aquela voz, Ele falando comigo, Ele me chamando para a presença de Deus, Ele me chamando, sabe? E no momento em que Ele me chama, eu começo a chorar, sabe? Começo a chorar, mas não um choro, sabe, de tristeza, um choro de angústia que eu sentia, sabe? Mas um choro de alegria, coisa que eu não tinha na minha vida no passado. E eu lembro perfeitamente que quando eu escuto aquela voz, uma voz que não dá para explicar, é uma voz mansa, uma voz forte, uma voz que te traz segurança, uma voz que te traz paz, sabe? E ali eu escutando aquela voz, eu falei assim, como não se entregar para o Espírito Santo, sendo que Ele me chama? E ali Ele me deu uma ordem de se entregar para a presença dEle. E eu simplesmente obedeço a voz do Espírito Santo. E quando eu levanto as minhas mãos para Cristo, toda a tristeza, tudo aquilo que eu sentia, todo orgulho, todo o medo, todo o desespero, toda a mágoa, sabe, toda a ira que eu tinha, ela vai embora. E penetra, gente, uma alegria tão imensa no meu ser, penetrou uma alegria tão forte no meu ser no momento em que eu aceito a Jesus, confesso a Ele. Entrou uma alegria que não dava para explicar, aquela alegria. Era uma alegria tão imensa que aquela alegria me dava força para caminhar sei lá quantos quilômetros para chegar na igreja. Eu ia para a igreja quase todo dia por conta daquela alegria que eu sentia. E o meu prazer era só estar na presença de Deus. O meu prazer era só viver aquela presença, sabe? Viver aquela chama, porque a chama do primeiro amor é muito intensa mesmo. E se você não aproveitar a chama do primeiro amor, você não consegue sobreviver às lutas que vêm sobre nossas vidas. Porque o crente, ele passa por muitas lutas. É vitória, mas é muitas lutas. Meu primeiro encontro com Jesus, eu tive essa chama acesa. Então, como dizer que Deus não traz felicidade? Como dizer que Deus não traz alegria? Isso é uma grande mentira, irmãos. Isso é uma grande mentira do diabo. Essas pessoas estão sendo usadas por Satanás para frustrar mais ainda as mentes das pessoas. Como eu posso dizer que eu não sou feliz diante da presença de Deus? Como eu posso dizer que Jesus não nos traz felicidade? As pessoas estão tão focadas com as suas vidas terrenas, se frustram por conta das provações terrenas e logo se volta contra Deus. Irmãos, Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele é um Deus de paz, mas Ele também é um Deus de espada. Amém, irmãos? Tem muita gente que prega frufruzinho, frozinha e esquecendo dos espinhos das rosas. Amém? Então as pessoas estão tão voltadas para os bens materiais que se alguma coisa na tua vida der errado, você já se frustra.
você já se volta contra Deus. E quando eu vi esse vídeo, eu lembrei de tudo que eu passei. Eu falei, Deus, eu passei por todo esse processo, mas o Senhor me trouxe alegria. Irmão, desde o momento em que Deus me libertou da depressão, da tristeza terrena, daquilo que eu sentia, eu confesso aos irmãos que eu nunca mais senti aquele peso que eu sentia, né? Quando eu tinha esse espírito dentro de mim, esse espírito da depressão profunda. Então Deus, ele me libertou. Se Deus, ele me libertou, ele tem poder de te libertar também. Então Deus, ele traz alegria sim, irmãos. Deus, ele traz alegria sim, por mais que às vezes eu passo por situações difíceis, né, difíceis, né, porque todo crente passa por situação difícil na vida. O Espírito Santo garante estar conosco. Então, você, por mais que chora a noite toda, mas a alegria vem de manhã, e é verdade, a palavra se cumpre na nossa vida. Então a alegria do crente é constante. Por mais que esteja na luta, por mais que esteja na prova, o crente vai chorar, o crente vai gemer, o crente vai gritar, o crente não vai saber o que falar, mas não vai desistir, entendeu? Não vai desistir de confiar em Deus, não vai desistir de se entregar mais para Deus. Amém, irmãos? A alegria dessa terra é passageira, mas a alegria do Espírito Santo, ela é eterna. A alegria que vem de Deus, ela invade o nosso ser e nos dá força para continuar. Amém? E é isso, irmão. Eu vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Que vocês venham ser cheios e transbordantes da presença de Deus. E não dê crédito a essas pregações terrenas. Dê crédito a pregações do Espírito, que nos traz transformação e libertação. Amém? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.